Fala aí, turma, beleza? Bom, hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre a anatomia das plantas, né? Dando ênfase aí ao grupo das plantas angiospermas. A anatomia, ela estuda as formas, né? As diferentes formas de órgãos que esse vegetal apresenta, tá? Então nós temos aí a anatomia interna, que é o estudo dos tecidos, certo? Estudado lá na histologia vegetal, e a anatomia externa, que é o estudo desses órgãos vegetais, né? Que é estudado aqui dentro da morfologia vegetal. Veja bem, os órgãos vegetais, eles são divididos, organizados, melhor dizendo, em duas categorias: órgãos vegetativos, que são aqueles órgãos que não estão envolvidos diretamente no processo de reprodução, tá? E tem os órgãos reprodutores, que são aqueles que estão direta ou indiretamente relacionados com o processo de reprodução. Veja bem, os órgãos vegetativos, eles são agrupados aí em três categorias: a raiz, o caule e a folha, tá? Enquanto que os órgãos reprodutores, o principal é a flor, tá? E a semente e o fruto terminam também contribuindo aí de alguma maneira com o processo de reprodução dessas plantas, tá? Então o que a gente vai iniciar hoje é falando aqui dos sistemas radiculares, certo? Nós vamos iniciar falando dos diferentes tipos de raízes, tá? E as suas formas de adaptação principal. Então vamos a essas formas. Primeiro, quais são as características de uma raiz? Tá? A raiz, ela é um órgão, em geral, que se desenvolve dentro do solo, certo? Ela é um órgão subterrâneo, não possui gemas laterais. O que são essas gemas laterais? Gemas laterais são regiões que normalmente estão presentes no caule, tá? E elas são responsáveis por promover as ramificações, certo? Porque essas gemas, elas são formadas por tecidos meristemáticos, que são tecidos capazes, tá, de se diferenciar em qualquer parte dessa planta. Então, no caso da raiz, ela não tem essas gemas laterais, apesar dela formar ramificações, mas a ramificação de uma raiz, ela é originada a partir de um tecido interno que ela possui, que é um tecido chamado periciclo, tá? Enquanto que as ramificações do caule são derivadas exatamente das gemas, certo? Então, raiz não possui gemas laterais. Em geral, ela é um órgão aclorofilado, tá? Portanto, a raiz ela não faz fotossíntese, até porque, pessoal, a raiz ela é um órgão que está situada normalmente dentro do solo, tá? Que é um local que não vai chegar luz. Então, não adiantaria nada, de fato, ela ter pigmento, porque ela não ia conseguir fazer fotossíntese, uma vez que ela não vai ter capacidade aí de obter essa luz. Então essas são as características básicas de uma raiz. Bom, como é que surge uma raiz? Nós temos aí dois grupos de plantas angiospermas que a gente já estudou aí em conteúdos anteriores: o grupo das eudicotiledôneas, tá? E o grupo das monocotiledôneas. Veja bem, nas eudicotiledôneas, todo o sistema radicular, vou colocar aqui a imagem para a gente observar, tá? Isso aqui é um exemplo de uma eudicotiledônea, certo? Deixa eu sair aqui um pouquinho da frente para a gente visualizar. Então observe que todo esse sistema radicular, né, que existe nas eudicotiledôneas, ele surge a partir de uma estrutura chamada radícula do embrião. Então a primeira estrutura a se fixar no solo após a germinação da semente é exatamente essa radícula do embrião. Então, nas eudicotiledôneas, o que acontece? Essa radícula do embrião, ela evolui para dar origem a uma raiz principal, e dessa raiz principal surgem as raízes laterais, caracterizando aqui no final o desenvolvimento de um sistema pivotante ou axial, tá? Que é um sistema de raiz que é formado por um eixo principal, de onde partem raízes laterais. Já nas monocotiledôneas, que é o caso aqui, por exemplo, do milho, a gente vai observar uma diferença durante esse processo de desenvolvimento da raiz. Onde aqui, por exemplo, a radícula do embrião ela sai, tá? A raiz primária ela sai da semente, só que logo após o desenvolvimento do caule, essa raiz primária, tá? Essa radícula do hipocótilo, como está mostrado aqui, ela sofre um processo de degeneração, ou seja, ela desaparece e
o próprio caule, tá, a partir de suas gemas, começa a emitir raízes adventícias. Tá? O que são raízes adventícias? São exatamente essas raízes, pessoal, que surgem a partir do caule. Tá? Lembrando que todo o sistema de raízes das eudicotiledôneas surgem a partir da radícula. Já o sistema de raízes de uma monocotiledônea surge a partir da base caulinar. Por isso que o sistema de raízes de uma planta monocotiledônea ele é chamado de sistema fasciculado, tá? Enquanto que o das eudicotiledôneas é um sistema pivotante. Então a origem dela depende, certo? Depende muito, o desenvolvimento da raiz depende muito da classe de angiosperma que a gente está referindo. Bom, o que a raiz faz de fato? Qual a função dela, tá, na planta? A raiz ela é um órgão de fixação, tá? Inclusive ela é o primeiro órgão a se fixar, a se prender no solo após a germinação da semente, tá? E permanece lá por toda a vida da planta, tá? Se ramificando. É uma região responsável pela absorção, certo? A raiz ela tem zonas especializadas em absorver nutrientes, tá? Esses nutrientes seriam o que? Água e sais minerais. Então ela tem uma região formada por pelos, né? Pelos absorventes, que é justamente a região que vai promover esse processo de absorção que ocorre aí pela planta. E ela é considerada o órgão sede da reserva energética, tá? Então todo vegetal ele produz na sua atividade fotossintética, tá? Lá na região da folha, ele produz açúcares, certo? Que são estocados na forma de amido, tá? E esse amido, em geral, embora ele seja armazenado em outras regiões também, obviamente, mas a raiz é considerado o órgão sede para essa reserva de amido, tá? Então, o órgão que guarda as reservas nutritivas da planta seria exatamente a região da raiz. Agora, um detalhe: a raiz, as plantas de um modo geral, elas estão adaptadas a diferentes tipos de ambientes, certo? Então, tem raiz que vive, tem planta que vive no ambiente aquático, tem planta que vive em ambiente de solo profundo, né, onde a água é muito profunda. Tem raiz que cresce sobre outras plantas, certo? Então, a raiz ela não tem uma forma padrão, certo? Ela tem as formas básicas, certo? Que são as mais importantes, as principais, né? As que mais aparecem, mas dependendo do tipo de ambiente em que a planta está colocada, tá? Sobrevive, essa raiz ela pode sofrer algumas modificações. Essas modificações nós vamos ver aqui no decorrer dessa aula. Bom, primeiro vamos entender as partes básicas que compõem um sistema de raiz. Então vamos lá. A raiz aqui que eu estou utilizando é uma raiz de uma planta eudicotiledônea, certo? Como por exemplo uma raiz de mangueira, a raiz do cajueiro, certo? Então essa raiz ela é formada por 3 zonas principais. A zona de ramificação, que é onde você observa a presença dessas raízes que partem, né, que saem da raiz principal, são chamadas de raízes laterais ou raízes secundárias, tá? Você tem aqui a zona pilífera, que é uma região formada por pequenos filamentos derivados da epiderme dessa raiz, que são chamados de pelos absorventes, certo? Isso aqui é muito importante para o processo de absorção de água e sais minerais, porque ele permite um princípio, né, uma propriedade, permite que uma das propriedades da água possa ser processada aí, que é a propriedade de capilaridade, tá? A água ela tende a fluir por dentro desses pequenos capilares aí, que no caso seria a zona pilífera. Então é a região que ocorre maior atividade de absorção na planta, é a região da zona pilífera. E toda essa região aqui, pessoal, toda essa região, ela é formada por células que têm uma capacidade, tá, de se dividir constantemente, tá, e promover, além do crescimento dessa região, o alongamento da raiz, promover também uma diferenciação celular. Essa região é uma zona de crescimento ou zona de alongamento, e ela se caracteriza por ser formada por células meristemáticas, tá? Que são células meristemáticas, né? Relembrando lá dos tecidos vegetais. Célula meristemática são aquelas células que têm
um poder de se diferenciar em outras células, em outras formas celulares, tá? Especificamente aqui dessa região, nós temos um tipo de célula meristemática que compõe o chamado meristema apical. E essas células são as mais indiferenciadas que existem na planta. Elas só existem em duas regiões da planta, no ápice da raiz, que é esse aqui que a gente está vendo, tá? E lá no ápice do caule, né? Que é na extremidade superior aí desse caule. Para proteger essa zona meristemática, a raiz ela tem na sua extremidade uma espécie de capuz, que é formado por células vivas, tá? Porém células que apresentam uma parede celular muito espessa, que é justamente para proteger essa região sensível, né? Que é uma região de crescimento, do atrito com o solo, já que essa raiz ela cresce normalmente em direção à gravidade, então ela vai crescendo em direção ao centro, né, gravitacional da Terra. Então, uma raiz, de um modo geral, tomando como referência aí a raiz das plantas de eudicotiledôneas, certo? Ela vai ter essas três regiões: zona de ramificação, zona pilífera e zona de alongamento ou zona de crescimento. Existem basicamente, assim, de um modo bem geral, existem dois tipos básicos de raízes que a gente pode observar, tá? São os principais, né? Vamos dizer assim, são os principais. A maioria das plantas que nós conhecemos, ele vai ter ou esse primeiro sistema aqui, que é o sistema pivotante ou axial, ou vai ter esse sistema aqui, que é o sistema fasciculado. Qual é a diferença? O sistema pivotante, ele é um sistema de raiz em que existe uma raiz principal, tá? Onde você está observando aqui uma raiz principal, e dessa raiz principal surgem raízes laterais, tá? Então esse é o chamado sistema pivotante, que você vai observar em plantas dicotiledôneas, tá? Como feijão, como as plantas de grande porte, como as mangueiras, o cajueiro, as sequoias, os ciprestes, ou seja, várias plantas aí que apresentam porte arbóreo e outras não necessariamente com porte arbóreo, tá? O sistema fasciculado, o que é? Observe que o sistema fasciculado ele tem um formato de cabeleira. O que é isso? Todas as raízes partem, ó, da base do caule, tá? Não existe aqui uma raiz principal, certo? Como não existe uma raiz principal, você tem aí um sistema todo espalhado, tá? Então aqui é o caso das raízes de plantas monocotiledôneas, como é o caso do milho, é o caso das gramíneas, né, dos capins, por exemplo, tá? Esse sistema é chamado de fasciculado. Então assim, grande parte dos vegetais, pelo menos assim a maioria que nós conhecemos, que nós convivemos, né, diariamente, ou tem o sistema pivotante ou tem o sistema fasciculado. Esses são duas formas, são dois tipos padrões, né, de sistema radicular. Mas como eu falei, as raízes, tá, elas podem estar colocadas, né, podem estar inseridas em diferentes tipos de ambientes. Então não necessariamente ela vai desenvolver apenas esse tipo de forma, tá? Dependendo do tipo de ambiente em que ela está colocada, ela pode desenvolver especializações e ter formas não tão convencionais como essas aqui, tá? Então vamos a alguns exemplos dessas adaptações, tá? Essa raiz aqui é uma raiz que aparece bastante em plantas arbóreas, tá? E de grande porte, como é o caso, por exemplo, das figueiras, a sumaúma, tá? Sequoias, até mesmo essas plantas mais comuns para a gente, como as mangueiras, por exemplo, quando elas crescem muito, quando elas são muito grandes, normalmente o que acontece? A partir do caule, ó, se projetam ramificações laterais, tá? Que crescem coladas ali no caule e alcançam o solo. Essas estruturas, elas são consideradas raízes adventícias. Por quê? Porque elas se desenvolvem a partir do caule. Só que ela tem função de raiz, por quê? Porque ela está fixada ali no solo e é uma estrutura que tem função de suporte, tá? Ela está presente aqui em plantas de grande porte justamente para aumentar aí a superfície de contato dessa planta com o solo, já que ela é muito alta, certo? Ela precisa de um suporte, uma espécie de tripé, para que ela tenha maior contato, maior equilíbrio aí nesse solo. Então essas plantas de regiões de florestas tropicais, por exemplo, como na floresta amazônica, você vê bastante esse tipo de raiz aí se formando.
Bom, uma outra raiz que tem uma função também de suporte recebe o nome exatamente de suporte. Você já deve ter visto isso aqui, por exemplo, na planta do milho, certo? Lá no pezinho lá do milho, você vai ver projeções como se fossem ramos, só que esses ramos não vão formar galhos, eles vão se fixar no solo e vão também aí aumentar a superfície de contato dessa planta com o solo, ajudando aí no suporte dela. É o caso do milho, é o caso do bambu e dessa espécie de planta aqui que tem uma raiz suporte que tem essa mesma função, tá, de aumentar essa superfície de contato. Veja bem, aqui nós temos um outro tipo de raiz que você já deve ter visto aí, por exemplo. A gente chama muito isso de cipó, né? Aqueles que vão enrolando aí no tronco de outras árvores. Só que isso aqui ela termina com o tempo sufocando o tronco das outras árvores e promovendo a morte delas. Por isso que ela é chamada de mata-pau, tá? Popularmente chamada de mata-pau. Essa aqui em específico, né? Essa que está aqui nessa imagem, ela é uma espécie ficus americana. Então ela vai crescendo e aí a raiz dela vai se enroscando no caule de outra planta, e essa outra planta, à medida que ela vai crescendo em espessura, ela está literalmente amarrada por essa outra planta, e isso vai fazendo com que ela se torne sufocada. Acontece uma obstrução dos vasos condutores de seiva elaborada, principalmente, né, por conta desse sufocamento. E aí essa planta ela perde a capacidade de transportar esses açúcares, né, da fotossíntese para as demais partes do vegetal. E aí com o tempo ela pode morrer. Então uma raiz estrangulante. Qual a função da raiz estrangulante? Na verdade, essa raiz ela não tem assim uma função específica. É uma consequência que dá nome a ela. Tá? A consequência da forma como ela cresce caracteriza essa raiz, que é estrangular, né, a outra planta. Mas ela não faz isso para obter nenhum tipo de recurso. Tá? É importante lembrar que a raiz estrangulante não é uma raiz de planta parasita, porque ela não está retirando nada da outra planta. Ela está simplesmente crescendo e, pelo modo de crescimento, ela termina prejudicando a planta hospedeira. Agora, essa aqui é a raiz sugadora, tá? Também chamada de haustório. Um exemplo dela seria a erva de passarinho e o cipó-chumbo. Essa planta aqui é a que a gente conhece popularmente como ervas daninhas. São aquelas plantas que formam... ela cresce na copa das árvores normalmente, e aí ela vai prejudicar essa planta hospedeira, essa planta de grande porte. Por que ela prejudica? Porque além dela crescer sobre essas outras árvores, ela possui uma espécie de aprensório, tá? Que é chamado de haustório. Esse aprensório, o que ele faz? Ele perfura o caule da planta hospedeira para roubar a seiva, certo? Para retirar a seiva. A planta ela tem dois tipos de seiva. A seiva bruta, que é composta de água e sais minerais, ela é transportada pelo xilema da planta, e tem a seiva elaborada, que é formada por açúcares, tá? É composta por açúcares, e ela é transportada pelo floema. Então é o seguinte, se a planta parasita alcança o xilema, ela retira a seiva bruta, e aí ela vai ser classificada como uma planta hemiparasita. Tá? Hemiparasita é uma planta que parasita a outra, mas que não traz tanto prejuízo para essa planta hospedeira, porque ela está retirando só a seiva bruta. Tá? Agora, se ela perfurar o caule da outra planta e alcançar o floema para retirar a seiva elaborada, aí ela vai ser classificada como uma planta holoparasita, que é uma parasita de fato, né? Uma parasita que realmente está prejudicando a planta hospedeira, porque ela está roubando uma seiva que a planta hospedeira teve trabalho para produzir, né? Porque a seiva elaborada é um açúcar produzido aí pelo vegetal e precisa de uma série de fatores para que ela chegue a essa produção. Então as plantas parasitas que têm raiz sugadora, elas podem ser classificadas em plantas hemiparasitas, quando elas retiram seiva elaborada, seiva bruta, desculpa, e pode ser classificada como holoparasita, quando elas retiram seiva elaborada. Dois exemplos aqui seriam a erva de passarinho e o cipó-chumbo. Essas raízes aqui,
elas acontecem bastante em manguezais, tá? O manguezal é aquele ambiente de transição, né, entre um ambiente marinho e um ambiente de água doce. A gente observa nesse ambiente uma característica muito importante, que é o fato dele ter um solo pantanoso. Ora ele está alagado, ora ele está descoberto, e aí os vegetais que vivem nesse tipo de ambiente, eles apresentam diferentes tipos de adaptações, e uma delas é a raiz, tá? Para ele se manter estável nesse solo, ele projeta essas ramificações laterais que partem do caule, na verdade. Então isso aqui é uma espécie de raiz adventícia, eu poderia considerar, tá? E que termina fazendo aqui duas coisas: escorando essa planta para que ela tenha um melhor suporte de fixação, e aumentando também a superfície de absorção. Porque quanto mais ramificações ela fixar no solo, maior vai ser a capacidade dessa raiz, dessa planta, obter nutrientes desse ambiente, tá? Já que o ambiente de mangue, ele é um ambiente que tem pouco oxigênio, um ambiente que aí tem um solo inconstante, então é muito complicado aí viver nesse ambiente. Vivem aquelas espécies que realmente são adaptadas, e uma delas é essa espécie aqui, ó, chamada Rhizophora mangli, tá? Que é o mangue vermelho. Bom, eu coloquei aqui uma observação, por quê? Porque essa estrutura aqui, recentemente, ela vem sendo classificada como caule, tá? E aí ele é chamado de caule risóforo. Por quê? Porque a origem dessas ramificações, de fato, é o caule. Mas por muito tempo é tradicional já dentro da botânica denominar essa estrutura aqui de raiz escora, tá? Então, você pode ver em algum livro, tá? Essa estrutura sendo chamada de raiz escora. Em outros livros você pode ver essa estrutura sendo chamada de caule risóforo. Independente do que vai ser considerado, essa estrutura ela tem a função de aumentar o suporte de fixação, facilitar a estabilidade dessa planta nesse solo pantanoso, beleza? Outra adaptação de mangue é essa aqui, pessoal. Essa estrutura, ó, não sei se vocês estão observando, é uma espécie, tipo assim, como se estivesse saindo um tocozinho, né, para fora do solo, que é mais ou menos isso aqui. O que é isso, na verdade? Isso aqui é um ambiente de mangue, manguezal também, tá? Essa planta é uma avicênia, pertencente aqui ao gênero Avicênia. O mangue, ele tem uma característica, além do solo ser pantanoso, que eu falei aqui já essa característica, o mangue ele tem uma característica que é uma baixa oxigenação no solo. O solo é pobre em oxigênio. E a raiz ela precisa respirar também. Embora ela esteja dentro do solo, ela também realiza trocas gasosas. Então, como o solo do mangue é pobre em oxigênio, o que acontece aqui com essa planta? Ela emite, né? Ela vai projetar as suas raízes para fora do solo, né? Formando essas estruturas aqui. E essa estrutura que se projeta se chama pneumatóforo. Ele é repleto de perfurações, que são chamadas de pneumatóide, tá? E através dessas perfurações ocorrem as trocas gasosas, ou seja, essa raiz, ela literalmente está buscando o oxigênio fora do solo, já que o solo do mangue é um solo com baixa concentração de oxigênio. Então isso aqui é outra adaptação de raiz não tão convencional, tá? Então você observa que eu estou falando aqui de formas de raízes que não são tão convencionais como aquelas que a gente conhece, né? Que está crescendo ali dentro do solo, tem aquele formatinho reto com ramificações. Tem raiz de tudo quanto é tipo, tá? Dependendo muito do ambiente em que ela vive, certo? Outra adaptação de raiz são as raízes cinturas, que é o caso das bromélias, por exemplo. Essas raízes aqui elas não apresentam estrutura fixada no solo, tá? São raízes aéreas, no caso. E aí, para poder absorver esses nutrientes, elas apresentam um tecido na região da raiz chamada de velame. Então, elas absorvem a umidade do ar, já que ela não tem um contato direto com o solo, tá? Típica de plantas epífitas. O que é uma planta epífita? É uma planta que normalmente cresce sobre outra planta, por exemplo, ou sobre um suporte qualquer, tá? São as plantas trepadeiras, propriamente dito, tá? Plantas epífitas normalmente têm esse tipo de comportamento. Temos aqui também a raiz grampiforme, tá? Deixa eu sair aqui da frente para a gente ver o nome, grampiforme. Grampiforme por quê? Porque ela vai crescendo e vai tipo grampeando na superfície, ela cresce em superfícies verticais, certo? À medida que ela vai crescendo, ela vai se fixando na superfície
em que ela está crescendo, aí cresce mais um pouco, se fixa novamente, e aí ela vai promovendo aqui a sua proliferação. Você vê muito isso em muros, né, que acontece esse tipo de crescimento. Tá? Um exemplo é essa planta aqui que é chamada de Hera, tá? São raízes grandiformes. E um outro exemplo são as raízes aquáticas, que normalmente são raízes fasciculadas, observem, elas têm uma superfície de contato muito grande, justamente porque ela está num ambiente em que os nutrientes estão passando ali, então quanto maior for a ramificação dela, maior vai ser a possibilidade dela ter essa absorção. Isso aqui é um exemplo de planta que tem bastante em ambientes de lagos, por exemplo, águas normalmente mais ou menos paradas, que é o aguapé. É uma planta que é muito boa inicialmente para o processo de filtração da água, né? Reter poluentes, por exemplo. Porém, se esses poluentes estiverem em grande quantidade, o que vai acontecer? Esses aguapés eles começam a ocupar toda aquela área, e aí já passa a ser prejudicial, porque se ele ocupa toda a área, aquele ambiente vai deixar de receber luz dentro da água. Então as microalgas, né, que estão lá dentro vão deixar de fazer fotossíntese e o ambiente vai ficar eutrofizado, certo? E aí inicia uma série de morte aí desses animais que dependem de oxigênio, tá? Mas o foco aqui é a gente falar da forma dessa raiz. Então essa raiz aquática é uma raiz que tem contato diretamente com a água e apresenta-se bastante ramificada, tá? Em geral ela tem um sistema fasciculado. E aqui a raiz tuberosa, certo? A raiz tuberosa é uma raiz que todo mundo deve conhecer, a raiz da mandioca, da macaxeira, cenoura, beterraba, tá? Batata doce, por exemplo. Batata inglesa não, batata inglesa, apesar de ter uma forma parecida com raiz, ela é um caule. Vamos estudar isso aí em uma outra aula, tá? Então qual é a função da raiz tuberosa? É uma raiz que tem uma função bem evidente na reserva de substância. Ela armazena substância, especialmente amido, tá? E aí ela tem duas formas de armazenar. Se ela armazena a substância na raiz principal, ela é chamada de raiz tuberosa principal, tá? Se ela armazena substâncias nas raízes laterais, ela é chamada de raiz tuberosa lateral. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para uma cenoura, tá? Observe que a cenoura ela armazena a reserva no eixo central, tá? Se a gente observar, por exemplo, então ela é uma raiz tuberosa principal. Se a gente observar, por exemplo, a batata doce, ela já armazena nas raízes laterais, então é chamada de raiz tuberosa lateral, né? Macaxeira também, muitas vezes acontece dessa forma, certo? Então é isso. A nossa aula de hoje foi basicamente para falar a respeito desses sistemas de classificação das raízes, certo? Então, na próxima aula a gente já fala sobre caule, tá? Dando continuidade a essa temática aqui sobre morfologia das plantas angiospermas. Valeu!